Continuando a nossa jornada de solo leveling aqui no canal, tá na hora de a gente falar do Ashburn. O Ashburn, cara, era o rei dos mortos e o monarca das sombras. Ele também era o governante mais forte e o maior fragmento de luz brilhante, cara. Ele era uma sombra enorme e musculosa com cabelos roxos brilhantes como chamas. Seus olhos também eram roxos e tinha dois chifres pretos curvos e garras afiadas. Ele também usava uma armadura preta e uma longa capa preta esfumaçada e empunhava uma espada grande. Como governante, ele era um cavaleiro branco, corpulento com grandes asas brancas, cara. E ele se importava muito com a vida e tinha uma atitude benevolente em relação à humanidade. Ele também tinha um profundo desejo de paz e estava cansado de guerra sem fim entre os monarcas e os governantes, levando ele a confiar as suas ambições e seus poderes a um humano na esperança de acabar com o derramamento de sangue de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, cara, no entanto, ele era quase cegamente leal ao ser absoluto e continuou a lutar em seu nome, mesmo depois de descobrir a verdade por trás da sua existência. Sobre sua história, cara, que eras atrás, o Ashburn lutou ao lado dos outros governantes em uma guerra devastadora com os monarcas a mando de seu deus, o ser absoluto. Quando seus irmãos se rebelaram contra o ser absoluto por usá-los como peões para seu próprio entretenimento, o Ashburn foi o único que permaneceu leal e tentou detê-los. No entanto, apesar de seus esforços, eles o derrotaram facilmente e o deixaram para morrer. Como seus ferimentos foram fatais, ele acreditou que era o fim para ele e se preparou para a morte. No entanto, antes que pudesse morrer, ele descobriu que o ser absoluto havia escondido um poder monstruoso dentro do seu corpo e prontamente o ativou, transformando ele no monarca das sombras. Agora de volta à saúde plena e ainda mais forte do que antes, ele voltou à frente de batalha para continuar a luta. Mas quando voltou, descobriu que era tarde demais, pois a rebelião já havia acabado e o ser absoluto já estava morto. E depois que os governantes capturaram Legia, o Ashburn percebeu que os monarcas perderiam se ele não interferisse e decidiu oferecer a sua ajuda, uma oferta que eles rapidamente aceitaram. Infelizmente para o Ashburn, no entanto, embora ele tenha conseguido estabilizar o equilíbrio de poder e manter a guerra, seus poderes avassaladores vieram para lhe dar grande medo de ambos os lados e eventualmente levou dois monarcas, o Bestial e o Baran, a atraí-lo e emboscá-los com seus exércitos. Embora o Ashburn tenha derrotado facilmente ambos os monarcas e matado o Baran em retaliação pela sua traição, o seu exército de sombras não resistiu bem e foi quase aniquilado. Logo depois que ele matou Baran, os governantes desceram na frente de Ashburn e pediram perdão. Embora Ashburn inicialmente se recusasse a aceitar o seu gesto de paz e exigiu furiosamente que o matassem para que pudessem finalmente vencer a guerra, os governantes persistiram em seu apelo e Ashburn ficou tão emocionalmente sobrecarregado que não conseguiu dar uma resposta. Decidindo se vingar do monarca bestial, o Ashburn deixou o campo de batalha e se escondeu para reconstruir seu exército de sombras, permitindo que os governantes finalmente derrotassem os monarcas e os forçassem a se esconder. Em algum momento depois disso, no entanto, o Ashburn retornou aos monarcas e a Antares, o monarca mais forte. Foi rápido em recebê-lo de volta às suas fileiras, pois dois dos monarcas foram perdidos e o resto ainda estava muito enfraquecido por sua perda. Séculos depois, quando os monarcas lançaram seu ataque ao mundo humano, o Ashburn o seguiu pelo seu próprio desejo de encontrar seu lugar no universo, pois ele nunca sentiu que pertencia ao mundo do caos. Ao mesmo tempo, ele também começou a procurar um recipiente humano adequado com a ajuda do arquiteto e passou anos procurando com pouca sorte até encontrar um humano chamado Jin Woo. Finalmente, sobre suas habilidades, que como o governante mais forte e o monarca das sombras, o Ashburn era um dos indivíduos mais poderosos existentes, perdendo apenas por Antares em força bruta. Ele possui uma força imensa que, como governante mais forte, ele possui níveis incomparáveis e imensos de força física. Como prova disso, ele foi capaz de dominar brutalmente dois monarcas de uma só vez e estourar o crânio do Baron com uma uva em uma mão. Ele também possui o outorga de poder. O Ashburn foi capaz de conceder seus poderes a um recipiente humano adequado. A autoridade do governante, que também é outra habilidade, que faz com que ele possa ser capaz de mover e controlar objetos telecineticamente. A extração de sombras, onde foi capaz de extrair sombras dos cadáveres de seus inimigos e adicioná-los ao seu exército. A troca de sombra, onde ele pode usar suas sombras como portais para viajar grandes distâncias em um instante. Ele também possui a preservação das sombras, onde ele foi capaz de preservar suas sombras no armazenamento e monitorá-las percebendo seus sentidos. E também o domínio do monarca, onde ele foi capaz de aumentar a força de todas as suas tropas ativas em 50% na batalha. Até então tudo que a gente sabe sobre o Ashburn, visando que ele foi um personagem mais antagonista, digamos assim, um personagem que conta um pouco da história dos governantes e também dos monarcas. Por mais que ele seja um monarca muito poderoso, ele não é o mais poderoso, ele é um dos.
beleza? Caso você tenha gostado desse vídeo explicando quem foi o Ashburn, todos os seus poderes e habilidades, se inscreve no canal se você gosta de solo leveling e de webtoons e manhwas aqui no canal, beleza?